Louvado seja Deus. Cumprimento a todos os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Deus abençoe a cada um dos irmãos que tem nos acompanhado aí através desse canal, Conhecendo a Santa Bíblia. Você que tem nos ajudado aí, se inscrevendo no canal, você que tem deixado aí o seu like, você que tem ativado o sininho aí, que o Espírito Santo possa estar assim, te abençoando mais e mais. E você que ainda não se inscreveu em nosso canal, olha, não fique de fora. Se inscreva nesse canal e você vai ver que através de você se inscrever nesse canal, muitas pessoas que estão confusas, muitas pessoas que estão aí desorientadas, vai ser orientada, vai ser beneficiada através dos ensinamentos, das mensagens que nós temos colocado aí sobre esse canal. Deus abençoe a todos. E hoje nós vamos estar assim falando a respeito de um assunto tremendo. Louvado seja Deus. A respeito da esperança. Nós temos que estar assim, amados, esperando no Senhor. Nós não podemos fazer nada pela nossa própria vontade, mas tem que ser tudo na esperança, debaixo da permissão de Deus, e através de nós estarmos esperando é que vai acontecer o que Deus tem para realizar em nossas vidas. Louvado seja Deus. Então nós vamos fazer assim uma oração antes de estarmos assim iniciando, esse ensinamento, essa palavra tremenda que vamos estar assim falando aqui. Louvado seja o nome do Senhor. Maravilhoso e eterno Deus, nos abençoa mais e mais, Senhor. Deus abençoa cada irmão, Senhor, que tem se inscrevido no canal, meu Pai. Deus, que Tu possa trabalhar na vida de cada um, meu Pai. Deus, que esses vídeos, meu Deus, possam alcançar vários corações, meu Deus, de pessoas que estão confundidas, meu Pai, que estão confusas, Pai, que não têm, meu Pai, esperança nas Tuas palavras. Meu Deus, vai trabalhando na vida de cada um, Senhor. Deus, eu Te agradeço por tudo, Pai. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Louvado seja Deus. Glória ao nome do Senhor. Então nós sabemos, meus amados, louvado seja Deus, que para nós alcançar as benevolências do Senhor, as bênçãos de Deus, é necessário que nós venhamos estar esperando o tempo do Senhor, o tempo em que Deus há de cumprir as promessas que foi proferida pela sua boca. Louvado seja Deus. Nós sabemos, louvado seja Deus, que assim existe pessoas dentro da Bíblia, meu amado, na história bíblica, que foram pessoas vitoriosas. Mas essas pessoas, para eles serem vitoriosos, primeiramente, eles foram perseverantes. Eles esperaram o tempo de Deus na sua vida. Louvado seja Deus. Nós vemos que uma das figuras assim tão importante, uma das figuras de grande exemplo sobre esperança é o salmista Davi. Nós vemos, meus queridos, que o salmista Davi, ele não tinha capacidade de ser um rei de Israel. Nós sabemos que as normas para ser um rei era muito rígida. Louvado seja Deus. O rei, ele não poderia ser baixinho, de pequena estatura. E Davi era um homem pequeno, segundo a palavra de Deus. O rei, ele não podia ter nenhum defeito sobre a sua pele, sobre o seu corpo. E Davi era um homem ruivo. Louvado seja o nome do Senhor. Então veja que Davi não tinha condições de ser um rei de Israel. Mas só o que Davi tinha, louvado seja Deus, perseverança. Davi esperava no Senhor. E é por isso que Deus fez ele alcançar as grandes benevolências que lhe prometeu. Louvado seja Deus. Nós sabemos, meus amados, que Davi, ele nunca lutou para tomar o reino do rei Saul. Mas havia uma promessa que estava assim pairada sobre a sua vida. E essa promessa não era humana, era divina. Então, quando Deus falou com Davi, ele acreditou e esperou o tempo se cumprir.
essa promessa na sua vida. Louvado seja Deus. Nós vemos que Davi, se ele não tivesse experiência a respeito de esperar, ele não tinha escrevido os Salmos 40, amados. Nós vemos que ali no Salmo 40 ele disse: esperei com paciência no Senhor. Ele inclinou para ouvir o meu clamor. Louvado seja Deus. Então veja que aí está um homem com experiência a respeito da esperança. Louvado seja Deus. Muitos pensam que Davi assumiu o reinado logo quando o Senhor o ungiu e determinou que ele seria rei de Israel. Mas não, amados. Davi ele só assumiu o reino depois de 15 anos, segundo a história. Louvado seja Deus. Então, durante esse tempo, Davi teve que esperar, teve que confiar no Senhor até se cumprir as promessas. E esse é, meu amado, o intuito de todos aqueles que têm uma promessa de Deus sobre a sua vida para se cumprir. Louvado seja Deus. Nós sabemos, louvado seja o nome do Senhor, que Deus, meu querido, Ele tem o tempo certo para acontecer, para fazer acontecer a promessa em nossas vidas. Não é do jeito que nós queremos, não é no momento, no dia que nós queremos, não. É no tempo dele. Louvado seja Deus. Nós vemos, meus amados, que homens que não esperaram no tempo do Senhor, eles não tiveram sucesso em seus ministérios. Nós vemos o caso do rei Saul. Saul, você agiu de forma errada. E o que eu deveria fazer? Os homens recusavam-se a lutar se um sacrifício não fosse oferecido. E achou que você mesmo poderia oferecê-lo? Os soldados estavam com medo. Eu tinha de fazer alguma coisa. A oferta de sacrifício é uma tarefa sagrada, Saul. Você pode ser rei, mas mesmo assim tem que obedecer às ordens de Deus. Louvado seja Deus. Quando Deus usou ali o profeta Samuel, dizendo para o rei Saul que era para ele esperar para que fosse feito o sacrifício através do profeta Samuel, para que seu ministério fosse aprovado para todo sempre, para que o seu reino fosse aprovado pelo Senhor para sempre. Mas o que Saul fez? Saul agiu diferentemente de Davi. Saul foi lá, Samuel demorou um pouquinho para chegar. Então veja que Saul foi lá, pegou o sacrifício e foi ele mesmo fazer esse sacrifício, sendo que ele não tinha a autorização de Deus para sacrificar. E aí, olha o que aconteceu. Houve um tempo, Saul, em que você se considerava pequeno, mas você pôs sua vontade acima da vontade de Deus. Você rejeitou a palavra do Senhor e agora ele rejeitará você. Muito bem. Eu pequei, eu estava errado. Agora vamos acabar com isso. Ouça com atenção, Saul. Você não é mais o rei ungido por Deus. Assim como você rasgou minha capa, o seu reino será rasgado de você. E será dado a um outro que o mereça mais, Saul. Aqui, no livro de Eclesiastes, capítulo 3, o versículo 1 diz: tudo tem o seu tempo determinado. Não adianta nós querer apressar o tempo, porque o tempo vai se cumprir, louvado seja Deus, conforme a vontade do Senhor. Nós vemos outro que tentou apressar o tempo para que fosse realizada a promessa na sua vida. Foi o rei Jeroboão. Deus, quando enviou o profeta
para profetizar para o rei Jeroboão. Ele disse: olha, entregarei as 10 tribos nas tuas mãos, mas tu deve esperar chegar o tempo. Tu tem que esperar o tempo determinado para que isso venha a se cumprir. Mas nós sabemos que o rei Jeroboão não agiu como Davi. Ele foi já armar, louvado seja Deus, meios de tomar o reino de Salomão. Então, com isso, foi descoberta a sua conspiração e ele foi perseguido de morte e teve que fugir. Louvado seja Deus. Então veja que temos que esperar o tempo em que Deus vai cumprir a promessa em nossa vida. Louvado seja o nome do Senhor. Nós vemos, meus amados, louvado seja o nome do Senhor, que para nós estarmos finalizando esta pequena mensagem, esse ensinamento da palavra de Deus. Louvado seja Deus. Nós sabemos que aqueles que esperam o tempo de Deus, ele só tem sucesso na sua vida. Conforme nos afirma aqui, louvado seja Deus, no livro de Salmos, capítulo 25 e o versículo 3, que diz assim: olha, nenhum dos que esperam em ti ficarão decepcionados. Olha aí. Então vamos esperar no Senhor. Não vamos apressar o cumprimento das palavras que foi determinada ao nosso respeito, não. Vamos esperar, porque o tempo certo de Deus vai chegar em nossa vida. Deus abençoe a todos, que Deus possa trabalhar na vida de cada um. Olha, guarde essas palavras em vossos corações. Espera o tempo de Deus, que tudo vai acontecer na vossa vida. Deus abençoe, fica na paz do Senhor, que Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus.